aqui é a Ronise e nesse vídeo nós vamos falar sobre ficção científica e seus subgêneros mais populares. Ficção científica já é um gênero que por si só suscita controvérsias em relação à sua definição e ainda por cima engloba uma série de subgêneros que aumentam ainda mais a complexidade. Então, se você gosta de vídeo que fala de gênero literário, aproveita e já curte esse aqui, que é para dar uma força e fazer com que ele chegue a mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Muitos consideram como premissa essencial para que uma obra seja considerada de ficção científica a presença de algum tipo de ciência na trama. Mas a partir daí é que começam a aparecer as divergências sobre quais são os elementos realmente necessários para que a história se encaixe nesse gênero. Apesar disso, é possível identificar alguns princípios constitutivos do gênero. Por exemplo, a dissociação de algum elemento da história em relação à realidade do leitor, seja um elemento tecnológico ou metafísico, o foco no progresso científico, a observância das regras da ciência e a presença de elementos como alienígenas, viagem no tempo, cenário futurista, história alternativa, viagem espacial e exploração de assuntos culturais dentro de um cenário sci-fi. Mas a discussão se aprofunda à medida que vão sendo identificados diversos subgêneros, cada qual com sua temática e seu estilo próprio. Dadas as inúmeras discussões e divergências, esse vídeo não tem a pretensão de ser uma classificação definitiva. Eu apenas trago aqui algumas definições e exemplos dos subgêneros mais populares para você que gosta de ficção científica poder se situar na sua leitura. E para quem quer escrever uma história de ficção científica, ter alguns parâmetros para se guiar. Então, vamos aos subgêneros mais populares da ficção científica. O primeiro subgênero é o apocalíptico ou pós-apocalíptico, que engloba as histórias focadas no fim do mundo. Costuma haver um grande acidente ou holocausto que devasta o planeta. Esse é o ponto de partida da narrativa. Eu Sou a Lenda, de Richard Madison, que já foi adaptado 3 vezes para o cinema e na sua versão mais conhecida tem Will Smith no papel principal, é um exemplo desse subgênero. Aqui, uma praga assolou o mundo e transformou os seres humanos numa espécie de zumbis. Restou apenas um único homem na Terra, que passa seus dias em busca de comida e tentando sobreviver, porque os tais seres estão sempre à espreita para tentar capturá-lo. O outro subgênero é o cyberpunk, cujo nome vem da junção de cibernética com punk alternativo. O enfoque aqui é alta tecnologia, baixa qualidade de vida, em inglês high-tech, low-life. As histórias desse subgênero normalmente têm lugar em um cenário high-tech, repleto de hackers, computadores e híbridos entre homens e máquinas. Um exemplo aqui é o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que deu origem ao aclamado filme Blade Runner. A história se passa em uma terra decadente, coberta por uma poeira radioativa e devastada por uma guerra atômica. Rick Deckard, o protagonista, é um caçador de recompensas que tem como missão perseguir e aposentar 6 androides que estão sendo procurados por terem matado seus mestres. A narrativa utiliza uma atmosfera sombria e perturbadora para contar uma história que aborda questões filosóficas sobre a natureza da vida, da religião, da tecnologia e da própria condição humana. Comédia. Sim, o próximo subgênero da ficção científica tem o humor como seu elemento principal. Mas além de constituir um subgênero próprio, ele também pode estar incutido em alguns dos demais. Um bom exemplo é o Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, que conta a história de Arthur Dent, que tem que abandonar sua casa porque a Terra vai ser destruída para a construção de uma nova via intergaláctica. O personagem pega então carona em uma aeronave e a partir daí passa a viver inúmeras aventuras pelo espaço. Esse livro ocupa um lugar de destaque na ficção científica e é responsável pela criação do Dia da Toalha. Se você não sabe o que é isso, eu fiz um vídeo a respeito e vou deixar aqui nos cards. Distopia é o próximo subgênero. A ficção distópica costuma retratar um estado policial e de repressão política, no qual as liberdades foram limitadas e a moral pervertida. Seria o oposto da sociedade utópica. Entre os ícones desse subgênero está 1984, de George Orwell, que se passa em um futuro distópico onde a sociedade perdeu praticamente todos os seus direitos e as pessoas são vigiadas o tempo inteiro e nada passa despercebido ao grande irmão.
Na ficção científica hard, o próximo subgênero, os personagens normalmente são cientistas práticos, engenheiros, astronautas. O desenvolvimento dos personagens normalmente é colocado em segundo plano, dando mais destaque à exploração dos fenômenos astronômicos e físicos. Um exemplo aqui é o livro 2001, Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke. Nele, a descoberta de um monolito negro soterrado na Lua deixa os cientistas perplexos. Para investigar esse mistério, a Terra envia para o espaço uma nave tripulada por uma equipe altamente treinada e assistida por um supercomputador. É aí que começam os problemas. Em contrapartida, na ficção científica soft, a tecnologia cede espaço para as histórias centradas nos personagens. O mais importante não é como a tecnologia funciona, mas como ela afeta as pessoas. A ênfase está na interação e nas mudanças sociais e psicológicas que suscita. Ela é justamente denominada como ficção científica soft porque ela se baseia aí nas ciências chamadas mais leves, mais macias, como psicologia, filosofia, antropologia, sociologia. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, é um exemplo desse subgênero. O livro descreve um governo totalitário num futuro incerto mais próximo, em que qualquer tipo de leitura ou livro é proibido, com medo que a população se torne instruída e acabe desafiando o status quo. O próximo subgênero é a ficção robótica, que, como o próprio nome já sugere, são histórias em que os robôs desempenham um papel central. Esse é um tema tipicamente relacionado a Isaac Asimov e um ótimo exemplo é o livro Eu, Robô, do autor. Os contos que compõem o livro Eu, Robô são um marco na história da ficção científica. Horror. Temos aqui um subgênero da ficção científica que mescla horror nas suas histórias. O ícone desse subgênero é Frankenstein, de Mary Shelley, que dispensa apresentações. Outro exemplo é A Ilha de Dr. Moreau, de H.G. Wells. O náufrago Charles Prentice é levado a uma pequena ilha do Pacífico. Nessa ilha, ele conhece o Dr. Moreau, que foi expulso da Inglaterra por suas polêmicas experimentações com animais. Religião, ética científica, moralidade, dicotomia entre consciência e instinto são alguns dos temas muito bem trabalhados pelo autor. Próximo gênero, primeiro contato. Aqui estão as histórias que narram o primeiro contato entre homens e alienígenas, podendo variar de contos de invasão até as narrativas que tratam da vinda de aliens que detêm algum tipo de conhecimento tecnológico. O livro O Despertar dos Deuses, de Isaac Asimov, trata simultaneamente da unidade potencial de todas as raças, bem como do potencial conflito existente num primeiro contato. Space Opera, também conhecido como novela espacial, é o próximo subgênero. Aqui, as narrativas têm lugar no espaço ou em algum planeta muito distante. Sua trama pode ser considerada do gênero western, no qual mocinhos lutam com bandidos, sejam aliens, sejam robôs, sejam outros humanos. E as explicações técnicas costumam ser vagas e de pouca importância. Talvez um dos exemplos mais conhecidos de Space Opera seja a saga Star Wars, mas também temos a série Fundação, de Isaac Asimov. Steampunk. Nesse subgênero, a ficção científica se funde com a ficção especulativa e a estética do século XIX e início do século XX. O foco é a introdução de conceitos futuristas em uma era anterior, mais precisamente a Era do Vapor. Enquanto a ficção científica moderna é inspirada nas viagens espaciais e nos extraterrestres, o steampunk é marcado por uma tecnologia mais robusta, como máquinas a vapor, produção de madeira, de cobre, de bronze. Costuma ambientar-se no cenário da Revolução Industrial, com personagens trajando roupas do estilo vitoriano. Um exemplo é o Circo Mecânico Tresoldi, da Genevieve Valentin. E para a gente fechar, temos Viagem no Tempo. Popularizado por H.G. Wells e sua obra A Máquina do Tempo, já dá para saber sobre o que se trata. Basicamente, personagens viajam para o passado ou para o futuro, ou então recebem visitantes vindos do passado ou do futuro. Que outro subgênero que você gosta de ler que não foi mencionado aqui? Deixa nos comentários para a gente bater um papo e te espero no próximo vídeo.